Começa falando pra mim como é que você conheceu teu marido, como é que foi isso, namorou muito tempo. Muito engraçada essa história, né? Porque a gente morava meus pais moram num condomínio e o pai dele morava nesse mesmo condomínio. Então a gente morava no mesmo lugar, em ruas diferentes. Quando eu era mais nova, uma vez ele e o irmão dele passeando de carro, brigaram comigo, quase passaram com o carro por cima de mim. Passou-se os anos. Um dia ele entrou no condomínio e eu estava saindo para uma aula de educação física. No mesmo dia ele me manda uma solicitação no Facebook. Ah, no mesmo dia? No mesmo dia. E eu aceitei, era perto do meu aniversário, eu estava indo viajar com os amigos, a gente foi passar um final de semana em Olímpia. E aí a gente ficou conversando todo o período da viagem e tal. E voltando de lá, a gente começou a conversar. O primo dele, que já faleceu, era muito amigo do meu irmão. Já tinha ali uma certa intimidade. Só que meu pai não deixava eu namorar de jeito nenhum. Você tinha quantos anos já? Eu tinha 16 quando eu conheci ele. 16 anos. E aí foi engraçado que meu pai não deixava namorar. E eu comecei a namorar escondido. E aí, Ele belo sabe dia... disso, não? Ele, meu pai, sabe. Ah, tá. Senão eu ia Não. ficar Ele sabe. Um belo dia, o primo desse meu marido chega pro meu irmão e fala: olha, agora além da gente ser amigo, a gente vai ser da família. E meu irmão sempre foi muito ciumento. Foi e contou. E aí chegou aquela temida... Chegou um dia em casa, minha mãe, a gente vai conversar de noite. E aquela Já dor até no sabia coração. o que era. Eu já sabia, né? A gente não é bobo. E aí chega ela e meu pai e começa. E foi aquele auê todo. E aí, como morava no mesmo condomínio, meu pai foi na porta da casa dele, deu um barraco, foi um caos. Proibiu o namoro. E aí, no Dia dos Namorados, isso foi em maio, foi no começo de maio. No Dia dos Namorados, ele me mandou uma cesta de café da manhã. Dia dos Namorados, que inclusive é aniversário dele. Ele me mandou uma cesta de café da manhã com aliança dentro. Ah, já desse jeito, já. Ele já tinha me pedido em namoro dia 14 de maio. De maio. E aí ele mandou a cesta com a aliança. Meu pai queria vestir a cesta na cabeça dele. E aí ficou desse jeito, Você né? tinha 16 e ele tava com quantos anos? Ele é 5 anos mais velho. 5 anos? Ah, é quase a diferença. Eu também da minha esposa. Ele é Quando eu comecei a namorar, também tinha 16 anos. E aí foi muito engraçado, porque, tipo assim... Nossa história é muito Romeu e Julieta. Porque em casa eu tenho 2 pastas portfólio de cartas. Porque meu pai proibiu a gente de conversar. A comunicação era só por carta. Ele me tirou o celular, ele me tirou da escola. E o único jeito que a gente conversava era por cartas. Eu botava a carta lá na portaria... Ele pegava, ele deixava a carta na portaria, eu pegava. E foi assim, durante 9 meses, mais ou menos. Ah, mas foi bacana. É uma experiência incrível. Quantas pessoas aí podem falar isso? É verdade. Não é? Eu tenho muita história para contar para meus netos. E aí, eu lembro que foi o aniversário de 1 ano da minha sobrinha mais velha. E meu irmão chamou ele. Eu acho que isso eles não sabem. Meu irmão chamou ele para ir. Foi em Ribeirão. E ele foi. E aí, no dia seguinte, a gente estaria fazendo 9 meses de namoro, mais ou menos. Meu pai chamou ele em casa e deixou a gente namorar em casa. Mas era aquele namoro assim. A gente não ia pra lado nenhum sozinho. A gente não ficava em casa sozinho. Nada. E aí, depois eu vim saber, minha mãe contou que ela chegou pro meu pai e falou assim: olha, ela é igualzinha a você. Ela vai conseguir. Ela tá determinada. Vai ser por bem ou vai ser por mal. O que você quer? E aí foi onde ele deixou a gente namorar. Esse namorar, tipo, ele poderia ir na tua casa, ficava lá. Teu pai é mais conservador também. Demais. É ao extremo. Era aquela coisa de não ficar muito tempo no portão. É desse jeito. Lá na casa dos meus pais tem um escritório, assim, são 3 janelonas. E aí tem isso filme. Então, quem tá do lado de fora não vê dentro à noite. E ele ficava lá na porta, O fuzil pro lado de fora. Mais ou menos isso. Era terrível. Eu falo, sabe, eu tô brincando contigo, porque eu brinco hoje. Eu também comecei, quando o pai dela deixou a gente namorar, que eu fui pedir, eu lembro que dava 10 horas certinho. Era o tempo que eu poderia ficar dentro da casa. Era a sala, assim, encostada na outra sala. E ele começava a ter uma tosse.
Aí eu já sabia que aquela tosse era a hora de eu poder ir embora. Né? E era coisa de 4 minutos só no portão. E passava disso, ele já ia lá e batia na porta. Ou ele já abria e falava, ó, vambora e tal. E só depois que a gente casou que a tosse foi embora. Olha lá, tá vendo? A cura da tosse. E aí, quando a gente fez 1 ano de namoro, em maio, meu presente de aniversário de namoro foi o pedido de casamento. Ah, rápido, sim. Em 1 ano. Porque não adianta, né? A gente... já se conhecia e tudo mais. Mas tinha aquela coisa de, tipo, teu pai queria que você estudasse, algo do tipo assim? Não, na verdade, ele me tirou da escola quando ele ficou sabendo que a gente começou a namorar. Eu fui terminar a escola colegial depois que eu casei. Foi bem radical. Foi mesmo, bem né? radical. Ele cortou relação, assim, com o mundo exterior total. Foi muito radical. E aí, eu lembro que aí ele me pediu em casamento, ele me pediu a minha mão pro meu pai aceitou e tudo mais. Mas eu acho que eles não acharam que a gente fosse casar tão rápido. Porque eu fiz 17 em abril, em novembro nós casamos. Nossa, bem rápido. Foi muito rápido. Casou bem nova. Casei com 17 anos. E eu falo que isso daí é uma tradição de família. Minha avó e minha mãe também, com a mesma idade. Falei, minha filha vai quebrar essa tradição. E aí, nós casamos. A gente casou só no civil. Foi uma cerimônia simples. Só para os padrinhos, convidados mais próximos. E depois do casamento, né? Aí o pessoal vai aceitando mais. Porque também ele não era da mesma religião dos meus pais. Então, isso gerou um conflito. Mas hoje a gente já vive mais em harmonia. Não, é bacana a história de vocês. E eu falo assim, pelo fato também, às vezes as pessoas acham que a gente perde muito por casar muito novo, né? Minha esposa também casou nova. Mas eu falo assim, a gente amadurece mais rápido que as outras pessoas, né? Com certeza. A pessoa fica aí no mundo, ela curte, né? E hoje tem tudo quanto é lugar para você poder ir. Exatamente. Tem bagunça, tem de tudo. E a pessoa, quando ela casa, querendo ou não, ela vai amadurecer, né? Sim. Chega mais rápido os problemas, você vai ter que aprender a lidar com relacionamento, com conta, né? Com certeza. Tudo porque isso. São duas pessoas que vieram de criações totalmente diferentes. Então, assim, é muito difícil no começo, né? O primeiro ano é uma delícia, tudo novidade. E é só que aí vai entrando as dificuldades que acontecem num casamento. Vai aparecendo as indiferenças. Exatamente. E aí a gente tem que aprender a ter o jogo de cintura. Essa questão das indiferenças com vocês, tinha alguém que auxiliava, alguém que você buscava auxílio para poder... Tipo, meu casamento não tá bem, tinha alguém que você... Tinha. Na verdade, eu tenho até hoje. A minha pessoa favorita do mundo, né? Uma das pessoas favoritas do mundo, que é a minha madrinha. Ah, legal. Eu não sou batizada na Igreja Católica, mas ela é de coração. E ela é a pessoa, assim, que se ela precisar vir de Santos aqui pra me dar umas palmadas, ela vem. Ela vem pra... bacana. Então, assim, ela Como é que ela chama? Lara. Lara. E ela sempre foi a pessoa que mais me incentivou em tudo. Quando eu falei que ia voltar a estudar, terminar o colegial, ela foi a pessoa que mais me incentivou, mais me apoiou. Veio pro meu casamento também, quebrou o pé no meu casamento, enfim. Essa questão de você ter uma pessoa, eu te perguntei de propósito, porque às vezes a própria filha acaba apoiando demais na mãe. Uhum. Aí tem aquelas indiferenças, a filha começa a despejar tudo na mãe. A mãe começa a pegar um ranço do marido, né? Só que a mulher, depois ela vai lá e conserta com o marido, vai embora a situação. E a mãe fica com aquela coisa, né? Então, eu sempre aconselho a todos os meus discípulos, falo, gente, se vocês tiverem que conversar, não vai em pai e mãe, né? Nesse ponto, não. Né? Não que não tenha que buscar. Por quê? Daqui a pouco a tua mãe tá odiando teu marido, teu pai tá odiando teu marido. Mas né? eu falo que lá em casa é o contrário. Minha mãe puxa uma sardinha pro meu marido. Ah, é? Ela fala que sabe a filha que ela tem. Então, é sempre ele que sai ganhando. Não adianta. Mas o interessante é que às vezes você foi madrinha, né? Isso. E de repente, por ir nela, tua mãe. Mas se ela sabe o que acontece, né? Porque todo casal briga, lógico, na verdade é essa, lógico. né? Assim, obviamente que eu também, em certas situações, converso com a minha mãe. Mas, entre vários atritos, minha irmã hoje mora com ela. Então, assim, não acaba tendo uma proximidade tão grande quanto eu queria. Uhum. Então, às vezes, eu acabo optando por tentar resolver o problema sozinha. Só nós dois, sem perturbar envolver ninguém. mais pessoas. E quando é algo um
um pouco mais sério, um pouco mais difícil, aí a gente corre ali para um ombro amigo, não tem família jeito. É pra isso Exatamente.